Oliveira, sou professor da disciplina de Mecânica Geral e hoje nós vamos para a aula 4. Na aula 4, nós vamos iniciar com o conteúdo do Teorema de Varion. O Teorema de Varion, ele estabelece que o momento em relação a um dado ponto O, da resultante de diversas forças concorrentes, ele é igual à soma dos momentos das várias forças em relação ao mesmo ponto O. O que significa isso? Em primeiro lugar, todas as vezes, e isso é absolutamente todas as vezes que nós nos referimos a momento, não existe somente a determinação assim, calcule o momento. Isso não existe em hipótese alguma. Todas as vezes que vocês tiverem que calcular momento, a pergunta correta será: calcule o momento da força tal em relação ao ponto tal. Essa é a pergunta e ela tem que ser completa. Você tem que saber estabelecer em relação a que força você está calculando esse momento. Em relação a que ponto ou eixo você deverá estar calculando esse momento. Não existe a menor possibilidade de simplesmente vir a pergunta: calcule o momento. Momento está sempre, tá sempre junto, né? Está sempre indexado a uma força e em relação a um ponto. Em relação, acho que nem lá na Física 1 a gente falava de trabalho. Calcule o trabalho da força de atrito, calcule o trabalho da força peso, calcule o trabalho da força F. Aqui a mesma coisa, calcule o momento da força tal em relação ao ponto tal, ou ao eixo tal. Calcule o momento da resultante em relação ao ponto O, ao ponto A. Sempre o momento estará atrelado a uma força em relação a um eixo ou a um ponto. Então, o que diz o Teorema de Varion? Que o momento em relação a um ponto O qualquer, e aí eu estou já estabelecendo que é um ponto qualquer, o momento da resultante, olha, e eu estou estabelecendo nesse momento que a força que eu quero calcular o momento é o momento da resultante das diversas forças, que sejam concorrentes. Ele é igual à soma dos momentos das várias forças em relação ao mesmo ponto O. Então, imagine que eu tenha, num determinado ponto, várias forças passando por ele. Obviamente, eu posso fazer o somatório de todas aquelas forças, e isso vai dar uma resultante das forças. Se eu quiser calcular o momento desta resultante em relação a um ponto O qualquer, isto será igual a eu calcular o momento de cada força dessa separadamente em relação a esse ponto O. Eu vou fazer o somatório de todos esses momentos, de cada força. Às vezes é interessante a gente fazer o somatório de todas as forças e calcular um momento em relação a esse ponto O. Às vezes é interessante. Nós temos 2 ou 3 forças, a gente calcular o momento de cada força separada em relação a um ponto e fazer o somatório desses momentos. Rigorosamente a mesma coisa. Então, o que eu estabeleci aqui foi exatamente o que eu mostro na figura. Imagina, os senhores, que eu tenha um ponto A qualquer, né? E nesse ponto A, eu tenha 4 forças atuando aqui, nesse ponto A. Né? A força F1, a força F2, a força F3 e a força F4. F1, F2, F3 e F4. E eu queira calcular o momento da resultante dessas forças em relação a esse ponto O. Ora, o que é o cálculo de momento na sua expressão vetorial? Nós não podemos nunca esquecer desse detalhe. O momento na sua expressão vetorial, ele é o produto vetorial do vetor posição, que é o vetor que sai lá do ponto aonde a gente quer relacionar o momento até o ponto de aplicação da força. Isso já fora falado exaustivamente nas aulas anteriores. No produto vetorial desse vetor posição com o vetor força. Então, é isso que nós estabelecemos aqui, ó. O produto vetorial de R com o somatório das forças. Ora, senhores, o que vem a ser esse somatório das forças aqui? É a nossa resultante das forças. Então, o que eu estou calculando nesse momento é o produto vetorial do vetor posição R, e aqui está o vetor posição R, é um vetor que sai do ponto em relação a quem eu quero determinar o momento, que é o ponto O, até o ponto A, que é o ponto de aplicação de todas as forças. Então, eu digo que o produto vetorial do vetor posição com a resultante das forças, e isso aqui é o momento da minha resultante, momento da resultante,
ele será igual ao somatório dos pequenos momentos, ou seja, dos momentos de cada força em relação ao ponto O. É isso que estabelece o teorema de Varignon. Então, eu vou fazer o produto vetorial de R com F1, produto vetorial de R com F2, o produto vetorial de R com F3, o produto vetorial de R com F4, e vou fazer a soma disso tudo. A soma desses 4 produtos vetoriais vai me dar, cada um vai me dar um vetor, né? É igual a esse vetor, que vai ser o produto vetorial do vetor posição com o vetor resultante. Então, isso é que estabelece o teorema de Varignon. Existem sempre 2 métodos para a gente determinar o momento de uma força em relação a um ponto qualquer. Existe o método escalar, que é aquele método tradicional que nós aprendemos lá no início do nosso ensino superior, e existe o método vetorial. Quando nós optamos pelo método escalar, nós temos que dar uma resposta completa, não só o valor do módulo do momento, como também temos que dar a direção e o sentido, até porque o momento é um vetor. Se nós optamos por utilizarmos o método escalar, é importante que a gente utilize como resposta o módulo, bem como o ângulo que esse vetor está fazendo com uma horizontal ou com uma vertical, um ângulo referência, tá? Para identificar a direção e o sentido que este vetor está tomando. Então, eu vou mostrar aqui para os senhores 2 formas de nós determinarmos o momento em relação a um ponto qualquer. O método escalar e o método vetorial. Vamos iniciar pelo método escalar. Determinação pelo método escalar. A primeira coisa que nós temos que fazer é definir o ponto de estudo. É o ponto em relação a quem eu quero calcular ou relacionar o momento. Logo em seguida, nós vamos decompor os vetores R, F e M nas suas componentes, até porque eu quero calcular, eu estou usando o método escalar, e eu vou determinar, quero calcular cada componente desse meu vetor, né, nas direções X, Y e Z. Vou calcular a força equivalente para cada componente de X e Y. No momento em que eu conseguir definir cada posição, cada vetor nos eixos X, Y e Z, todas as forças, todos os vetores na direção X eu vou somar, todos os vetores na direção Y eu vou somar, todos os vetores na direção Z eu vou somar, para a mesma grandeza, óbvio. Então, eu estou trabalhando aqui com a força equivalente para cada componente X e Y, porque aqui eu estou trabalhando no R2. Tá? Se fosse no R3, seria X, Y e Z. E aí, eu vou ainda na determinação pelo método escalar, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para obter a força final, calculando logo em seguida o momento de uma equivalente. Por que eu vou calcular Pitágoras? Como eu estou trabalhando no R2, eu mostrei ali que o passo anterior seria calcular uma resultante das forças na direção X, calcular a resultante nas forças na direção Y. Né? Reparem os senhores que eu vou ficar com isso aqui, ó, uma resultante na direção X, que eu vou chamar, por exemplo, de Rx, e uma resultante na direção Y, que eu vou chamar de Ry. Como é que eu acho o módulo da resultante? Ora, eu vou fechar o paralelogramo, né, e vou trabalhar com a diagonal desse paralelogramo. Né? No caso aqui é um retângulo, mas um retângulo é um paralelogramo. Ele possui os 4 lados paralelos 2 a 2. E é por isso que a gente diz que este valor aqui, ele é obtido por Pitágoras. Por quê? Porque eu estou trabalhando nos eixos cartesianos e esse ângulo aqui é de 90 graus. E em assim sendo, eu vou usar que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Por isso que para determinar o módulo da resultante, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Feito isso, eu tenho o módulo da resultante das forças. Eu posso, inclusive, determinar o ângulo que ela faz, por exemplo, com a horizontal. Como é que eu vou determinar esse ângulo φ? Ora, a tangente de φ, a tangente do ângulo φ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, porque essa é a definição
da razão trigonométrica tangente. É sempre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que quem é o cateto oposto ao ângulo φ aqui? É o RY. Então a tangente de φ é o RY. Eu estou trabalhando aqui com RY sendo o módulo da resultante. Quem é o cateto adjacente? É o RX, é o módulo da minha resultante na direção X. A tangente do meu ângulo φ é igual a RY sobre RX. Observa só uma coisa. Todas as vezes que você quiser determinar um ângulo, qualquer que seja a natureza do ângulo, qualquer que seja a disciplina, seja em mecânica, em física, em resistência dos materiais, em qualquer concurso ou prova que você tenha que fazer, se for necessário você determinar o ângulo, basta que você determine uma razão trigonométrica desse ângulo, que você estará determinando esse ângulo. Como assim? Eu quero o ângulo, por exemplo, aqui nesse caso. Eu boto que a tangente do ângulo vale tanto. Com isso, no momento em que você estabeleceu isso, você estabeleceu uma razão trigonométrica desse ângulo, que tangente é uma razão trigonométrica, assim como seno, assim como cosseno, você já definiu o ângulo. Não importa se você... eu tenho que determinar que o ângulo é o arco tangente que dá esse valor aqui. Seria uma resposta mais completa, mas não precisa. Porque no momento em que você definiu uma tangente, uma razão trigonométrica desse ângulo, você já definiu esse ângulo. Tá? Se a tua resposta fosse, não é o caso aqui, mas se fosse seno do ângulo igual a tanto, você já definiu o ângulo. Cosseno do ângulo igual a tanto, você já definiu o ângulo. Você não tem que necessariamente ter uma tabela trigonométrica na sua cabeça, e nem sempre você terá uma calculadora. Concursos públicos, por exemplo, qualquer concurso mesmo que não seja público, seja privado, você não terá calculadora, você não vai ter como definir qual é o ângulo, a não ser que sejam aqueles ângulos notáveis, do 30, 45, 60, mas não há a menor possibilidade de você determinar o ângulo se não for através desses três aqui, desses três ângulos notáveis. Então, quando se pedir um ângulo, basta que você defina a tangente do ângulo e você já definiu o ângulo. Calcular o momento equivalente. E eu estou na forma escalar. Na hora que eu vou determinar o momento na forma escalar, eu já tenho a resultante das forças. Eu tenho o ponto em estudo, que foi o primeiro item que a gente amarrou, definir o ponto de estudo. Eu vou determinar o momento multiplicando esta resultante das forças pelo braço do momento. O que é o braço do momento? É uma distância, um segmento de reta que sai desse ponto perpendicularmente à linha de ação dessa resultante. Essa distância é o braço do meu momento. Então eu vou multiplicar esse módulo dessa resultante por esse braço do momento e eu vou estar determinando o momento escalar que eu tenho daquela força em relação àquele ponto. É assim que eu vou determinar o momento na forma escalar. Então, está aqui um exemplo. Eu tenho uma força F1 qualquer aplicada, eu tenho aqui uma força F2, né? Eu sei que, eu digo que a resultante na direção X vai ser quem? A componente X da força F1, repara que aqui eu não estou mais trabalhando com vetor, estou trabalhando com escalar. Quem é a resultante na direção X? É a componente X da força F1 mais a componente X da força F2. Quem é a resultante na direção Y? Vai ser a componente Y da força F1 mais a componente Y da força F2. Legal. No momento que eu faço isso, eu passei a ter, então, uma resultante na direção X e passei a ter uma resultante na direção Y. E aí, como é que eu vou determinar a resultante geral? Por Pitágoras, né? Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado raiz quadrada, eu vou obter a resultante equivalente, a REC, a resultante equivalente das forças. E quem vai ser a tangente do ângulo φ? Esse ângulo φ é o ângulo que a minha resultante faz com a horizontal. Eu digo que a tangente de φ será Ry sobre Rx. Então, aqui está o que eu acabei de explicar em relação ao cálculo da resultante das forças, né? Então, eu vou determinar através de Pitágoras a resultante equivalente e o ângulo será determinado por Ry sobre Rx. Como é que eu, então, vou determinar o momento? Ou eu trabalho com o momento da resultante ou aplico o teorema de Varignon. Eu calculo o momento M1, como é que vai ser o momento M1? Eu vou chamar de momento M1
a componente x da minha força F1 vezes quem? Ó, quem é a componente x? Observa, a componente x da força F1 é essa daqui, ó. Vezes quem? Essa distância aqui, que eu vou chamar de RY. Quem é o momento M2? É a componente x da força F2. A componente x da força F2 está aqui, ó. Também é F2x. E quem vai ser o momento M2? É a distância... Aqui está o ponto O. Quem é a distância perpendicular, o segmento perpendicular à linha de ação da força? Aqui está a linha de ação, seja da força F1x, seja da força F2x. A distância é esse RY aqui. Por isso que eu determinei que o M1 seria F1x RY, mais, e M2, F2x RY. Tá legal? M3 e M4. M3 e M4. O M3 vai ser F1y vezes Rx, né? O F1y tá aqui, ó, vai ser essa componente pequenininha, né? Tá aqui. E essa distância aqui, ó, é a linha de ação, é a distância, é o segmento que separa o ponto O da linha de ação da força Fy, né? Então eu vou chamar isso aqui de Rx. Então vai ser o momento M3, F1y vezes Rx. Deixa eu limpar o desenho aqui, né? Que eu vou limpando isso aqui. Aí fica mais fácil de se observar. Aqui, tá? Então aqui eu tenho a componente y da força F1, né? E vou ter a componente y da força F2. Aqui está a linha de ação tanto da força F1y quanto da força F2y. E aí eu vou ter essa distância como sendo Rx para as duas. Então o momento M3 vai ser F1y vezes Rx, o momento M4 F2y vezes Rx. Quem é o momento equivalente? O momento equivalente, eu vou somar todos esses momentos aqui. Que pelo teorema de Varignon seria rigorosamente a mesma coisa que eu calcular a resultante dessas duas forças e calcular o momento da resultante. É isso que diz o teorema de Varignon. Eu posso calcular o momento de cada uma separada e depois fazer o somatório desses momentos. Vai ser exatamente o momento da resultante. Esse é o teorema de Varignon em toda a sua essência. Prosseguindo. Vamos agora utilizar aquele até que eu prefiro, porque o método vetorial é o método mais simples que a gente pode trabalhar. Tenham certeza, absoluta certeza disso aí. O método vetorial é um método muito tranquilo. Como é que a gente trabalha no método vetorial? Porque eu não preciso ficar no final determinando ângulo, eu não preciso determinar quem é a componente X, já sai tudo através dos seus unitários de I, J e K. No caso aqui, eu já estou trabalhando no R2, bem que vai ter também no K. Né? Porque toda vez que eu vou trabalhar no método vetorial, cálculo de momento, eu pressuponho um cálculo de um produto vetorial e isso através de um determinante. Tem que ser com 3 dimensões. Se o Z não está aparecendo, a gente vai colocar o zero. Mas vamos lá. Determinação pelo método vetorial. Para isso eu tenho que decompor os vetores R, F e M nas suas componentes, da mesma forma que fora para o método escalar. Eu vou determinar, só que eu vou trabalhar na forma vetorial. Ou seja, eu terei aqui a minha força F1, que está aqui, ó. Que está aqui minha força F1. Eu digo que ela tem uma componente F1x, tem uma componente F1y. Só que então, a minha força F1, ela será um F1xi mais um F2xj. I que é o vetor unitário da direção x, j porque é o vetor unitário da direção y, nós já falamos isso exaustivamente. Não tem K, eu não estou trabalhando no R3, estou trabalhando no R2. Quem vai ser a força F2? F2 está aqui, ó. F2 tem uma componente x e tem uma componente y. A força F2 vai ser F2xi mais F2yj. Também não tem uma componente K, porque eu não estou trabalhando no R3, eu estou trabalhando no R2. Então, eu tenho as duas forças decompostas
nos seus unitários, I e J, decompostas nos eixos X e Y. Quem vai ser, então, a resultante das forças? A resultante das forças é o somatório das duas forças, ou seja, é F1 mais F2. Ora, como é que eu vou fazer F1 mais F2? Simples. Eu vou somar o que tem I e eu vou somar o que tem J. Por isso que eu coloquei aqui, ó, F1x mais F2x I. Tá aqui, ó, esse valor mais esse valor. No momento que eu somo F1xi mais F2xi, eu posso colocar o I como se for em evidência e eu vou trabalhar com F1x mais um F2x, entre parênteses, I. Da mesma forma, eu posso fazê-lo em relação ao J. Tá aqui o J. Vai ser F1y mais F2y. J. Por quê? Porque eu estou somando, senhores, essas duas forças aqui, ó. Estou somando as duas. Então tem que somar I com I, J com J. Banana com banana, laranja com laranja, abacaxi com abacaxi. Eu só posso somar I com I. Eu não posso somar I com J. Então, quando eu somo I com I, eu vou obter essa parcela de cá. Quando eu somo J com J, eu vou obter esta parcela de cá. Então, eu vou estar obtendo como o vetor resultante a F1x mais a F2x, entre parênteses, I, mais F1y mais F2y, entre parênteses, J. Com isso, isto é o meu vetor resultante das minhas duas forças aplicadas nesse ponto aqui. Tá legal? Prosseguindo. Eu estou no método vetorial. Método escalar já passou. Bem, agora eu achei a resultante das forças. Eu agora preciso achar o vetor posição. Tá aqui, ó. Eu achei a resultante das forças. Aliás, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou chamar essa resultante aqui, ó. Esse cara de Rx. Tá aqui. Né? Só corrige uma coisa. Aqui, ó, não tem essa seta, porque eu estou multiplicando pelo vetor I, já estou multiplicando pelo unitário. Então eu tenho que trabalhar aqui com meus módulos. Da mesma forma, aqui não tem seta não. Tá? Foi uma falha nossa. Então, F1x mais F2x, e isto aqui sem seta, não é vetor, é um escalar. Né? Da mesma forma, isso aqui, ó, não tem seta, F1y mais F2y, que vai ser o nosso RY. Tá legal? Prosseguindo. Então, no momento que eu tenho isso, eu quero agora descobrir quem é o meu vetor posição R. Ora, senhores, como é que eu vou determinar o meu vetor posição R? Simples. O R tá aqui, ó. Ele vai ser, eu tenho uma componente X dele, tem uma componente Y dele. Então vai ser, ele é um Rx, vetor, Ry, vetor. Então, o meu vetor R, na verdade, ele é a soma de Rx com Ry. Se eu for traduzir isto em vetores unitários, seria como Rx I mais RYJ. Esse é o meu vetor posição estabelecido na sua forma unitária. O que é o momento? Momento da força resultante em relação ao ponto O. Eu vou pegar o produto vetorial, eu vou tomar o produto vetorial do meu vetor posição, ou seja, daquele vetor que sai do ponto aonde eu estou relacionando o meu momento, no caso o ponto O, até o ponto de aplicação das forças, que elas são concorrentes, a resultante sai dali mesmo. Então esse é o meu vetor posição. Vou fazer o produto vetorial dele com a resultante das forças. Repara que eu já achei qual é o valor da resultante das forças. Né? Então, como é que eu faço um produto vetorial? É um determinante em que a primeira linha são os unitários dos eixos cartesianos. A segunda linha, ela possui as componentes do vetor posição. Ué, mas ali só tem o Rx e o Ry. Quem é o Rz? Zero. Por quê? Porque eu estou no R2. Se eu estou no R2, a terceira componente é nula. Então é por isso que eu vou colocar aqui na segunda linha do meu vetor posição Rx, Ry e zero. Quem vai ser
a terceira linha? As componentes do meu vetor resultante. Ora, quem vão ser? O Rx e o Ry. E zero, porque eu não tenho terceira componente lá no meu vetor resultante. Então, esses vão ser as componentes do meu determinante. Como é que eu vou resolver esses determinantes? Por qualquer método, como a gente fizera anteriormente. Por qualquer método você pode resolver esse determinante. Eu utilizo aquele método de Sarros que você repete as duas primeiras filas, né? E filas pode ser linha ou coluna, no caso eu repito as duas primeiras colunas, eu boto aqui o I, o Rx e o Rx, o J, o Ry e o Ry, e faço aquele produto na diagonal principal, mantendo o sinal, na diagonal secundária, trocando o sinal. Repara que olha o que vai acontecer, senhores. Aqui vai dar 0, I, aqui vai dar 0, J, aqui vai ser Rx, Ry, K. Na direção secundária, troca o sinal. Então, menos Ry, Rx, K também, aqui dá 0 e aqui dá 0. Tá? Então, o que nós vamos ficar é isso aqui. Desculpem, vamos voltar. Nós vamos ficar quando eu resolvo esse determinante, né, vai ficar o Ry, Rx menos Rx, Ry, K. Eu vou ficar somente com o resultado do meu momento na direção Z, que só ficou como K o meu resultado do momento, tá? Então, quando eu resolver este momento aqui, eu vou estar achando o momento equivalente. Repara que eu trabalhei calculando o momento da resultante. Eu poderia tranquilamente, nesse caso, calcular o momento da força F1 em relação a esse ponto O, calcular o momento da força F2 também em relação ao ponto O e somá-los. O que iria acontecer? A resposta tem que dar rigorosamente igual a esse valor aqui, ao valor obtido. Eu até concito os senhores a fazerem, todas as vezes que tiverem que fazer um problema desse tipo, fazer pelas duas formas. Faz força a força e soma. Faz primeiro o somatório das forças, achando a resultante, faz o momento dessa resultante e verifica, tem que bater exatamente igual. Se não bater, está errado. Ou você errou num, ou você errou do outro lado. E para fechar a teoria, caso haja qualquer momento aplicado na peça, ele deve ser somado ao momento gerado por ocasião do momento equivalente. É porque, além de cada força que a gente possa ter estabelecido num determinado ponto sobre uma peça, né? Então eu tenho várias forças aplicadas, força F1, F2, F3, F4, F5, todas elas vão me dar uma resultante. E eu tenho uma relação, um vetor posição para essas forças. Agora, além disso, a peça pode também ter um momento aplicado em algum ponto. A peça pode já estar com um sentido de rotação. Né? E aí, caso ela já tenha esse sentido, esse momento aplicado, um ou mais momentos aplicados, depois que você calculou o momento da resultante, das forças, você tem que somar cada momento desse que foi dado como está sendo aplicado na peça separadamente. Esta peça, ela possui todas essas forças aplicadas nesse ponto. Calculei a resultante das forças, tenho o vetor posição, quero o momento em relação ao ponto lá. Esse é o momento gerado. Agora, eu tenho também aplicado sobre essa peça um momento M1, e aí é dado o valor do momento, um momento M2 é dado o valor do momento. Então, qual é o momento total dessa peça? Aquele momento da resultante que você achou, do somatório das forças, é a soma desse momento com cada momento dado que a peça já possua separadamente. São os momentos ditos aplicados. Então o momento total vai ser o somatório dos momentos aplicados com o momento gerado, que é o momento das forças resultantes. Tá legal? É assim que a gente calcula o momento total. Então, em termos de teoria, nessa aula, é isso. Eu separei uma atividade, né, para a gente desenvolver em cima
dos conceitos aplicados até agora. No que consta essa minha atividade? Eu peguei uma placa retangular sustentada por suporte em A e em B. Então tem aqui meus suportes, ó. Então aqui um suporte em A e um suporte em B, e eu tenho uma placa ali. Ela está sustentada por esse suporte. E sustentada também por um fio CD, ó. Está aqui o fio CD. Sabendo que a tração no cabo aqui, nesse cabo CD, né, é de 200 newtons, determine o momento da força exercida pelo fio na placa. Ou seja, ele está querendo, se ele diz que a força está sendo aplicada na placa, ele quer essa força aqui, ó. Essa tração. Eu sei o módulo dela. Eu sei que o módulo vale 200. Mas ele quer o momento dessa força em relação ao ponto A. A esse ponto aqui, ó. Então deixa eu até apagar aqui. Então, na verdade, o que o problema está me pedindo? O problema está pedindo que eu determine o momento da força que tem aqui atuando sobre esse cabo em relação ao ponto A. Tudo bem? Então, o pedido do problema está corretíssimo. Ele está pedindo um momento de uma força em relação a um ponto. Está certinho o pedido do problema. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeiro, eu sei que momento em relação ao ponto A vai ser um produto vetorial do vetor posição com o vetor força. Produto vetorial do vetor posição com o vetor força. Aqui. Então eu tenho que achar cada um deles. Quem é o vetor posição? Se é em relação ao ponto A, está aqui. Como é que eu defino o vetor posição, senhores? O vetor posição é o vetor que sai do ponto aonde eu estou querendo relacionar o meu momento até o ponto de aplicação da força. Como é que vai ser isso? Do ponto aonde eu estou querendo relacionar o momento até o ponto de aplicação da força. A força está aplicada aqui. Então, o vetor posição é esse vetor R aqui, ó. É o vetor AC. Sempre é isso. Todas as vezes o vetor posição é o vetor que sai do ponto aonde eu estou relacionando o meu momento até o ponto de aplicação da força. Sempre. No caso, eu estou querendo relacionar em relação ao ponto A. Eu sei que a força está aplicada no ponto C. Então, o meu vetor posição é o vetor AC. Como é que eu acho o vetor AC? Eu quero saindo do A, chegando em C. Olha aqui, ó. Eu ando, aqui é o eixo X. Aqui, para cima, é o eixo Y. E aqui é o eixo Z. É isso. Isso. Z. X, Y e Z. É isso aí. Tá? Então, já vi que aqui tem um erro que a gente vai ter que consertar. Olha só. O vetor AC, eu saindo de A e chegando em C. Eu ando quanto na direção X? Na direção X eu ando isso aqui, ó. Para chegar lá eu faço isso e isso. Isso eu estou andando na direção Z. Quanto? 0,080 metros. Então aqui na direção Z é K. Consertem aí, por favor. Eu ando quanto na direção X? Está aqui, ó. Eu ando esse valor aqui, 0,3. Na direção X é I. Então, aqui está determinado o meu valor, meu vetor R, AC. 0,3I mais 0,08K. Quem é o meu vetor F? Eu não sei quem é o meu vetor F. Mas eu sei o módulo da força. Então, F, vetor F vai ser o módulo multiplicado pelo unitáriozinho da direção CD. Então vai ser 200 vezes o vetor CD dividido pelo módulo de CD. Então vai ser, primeiro, quem é o vetor CD? Quando eu saio daqui e chego aqui, eu recuo 300 em X, eu subo 240 em Y e eu recuo, tô aqui no C, eu recuo 320 em Z. Quem é o módulo disso? Raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componentezinha dessa. Ou seja, isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, raiz quadrada dá isso. Quem é o unitário, então, da minha direção CD?
É isto dividido por isso, é o vetor CD dividido pelo módulo dele. E aqui eu tenho, então, o meu valor da força. Tendo o vetor posição, tendo o valor da força, aqui eu já saiu o correto, né, que é aquele 0,080 em K, eu monto o meu produto vetorial e acho o momento da minha força na forma vetorial em relação ao ponto A. Tá? Por hoje é só, espero que vocês tenham aproveitado a atividade. Muito obrigado.